Oi pessoal, aqui é o Osmar. Tá bom? Continuando a falar sobre a igreja, hoje eu gostaria de responder a pergunta: a igreja é espiritual ou física? Né? Primeiramente eu gostaria de me referir à igreja como templo, né? Aquele templo físico, aquele lugar de tijolos, né? Como muitos evangélicos falam, tem a sua dignidade, né? Pode ser chamada de igreja, né? Entendendo então o que o próprio Cristo disse, né, quando fundou a sua igreja: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós entendemos que de fato não é sobre essa pedra que Cristo se refere que ele ia construir um templo físico, como de tijolos, algo assim, né? Mas sim a sua igreja que é povo reunido, é o povo, né, que é a igreja. Mas de onde vem essa veneração, essa dignidade que os católicos dão ao lugar santo, onde é celebrado o culto divino? A igreja, o Catecismo da Igreja Católica vem nos explicar isso nos números 1179 e 1180. Ele vem nos dizer: o culto, em espírito e em verdade, da nova aliança não está ligado a um lugar exclusivo. A terra inteira é santa e foi entregue aos filhos dos homens. O que ocupa lugar primordial quando os fiéis se congregam em um mesmo lugar são as pedras vivas, reunidas para a construção de um edifício espiritual. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual do qual jorra a fonte de água viva. Incorporados a Cristo pelo Espírito Santo, nós é que somos o templo do Deus vivo. Então, para a gente entender que esse templo do Deus vivo, a igreja, somos nós reunidos. Né? Nós, quando pedras vivas, ou seja, vivos pelo Espírito, perdoados, né? Em estado de graça, batizados. Tá bom? Nós formamos esse edifício espiritual, nós somos a igreja. Quando esse povo se reúne, nós somos, nós, no plural. Tá bom? E o catecismo continua. Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre entraves, ou seja, quando não é impedido a religiosidade, o ato, né, público da religiosidade, os cristãos constroem edifícios destinados ao culto divino. Essas igrejas, com I minúsculo, visíveis, não são simples lugares de reunião, mas significam e manifestam a igreja viva neste lugar, morada de Deus, com os homens reconciliados e unidos em Cristo. Então, esse lugar físico de tijolos, ele não é apenas um lugar de reunião, tá bom? Aqui ele não pode ser desprezado, porque é nesse lugar em que vai se concretizar a obediência aos mandamentos de Jesus, que é o culto ao Pai, né? A salvação das almas pelos sacramentos, né? Todos aqueles sacramentos que Cristo mesmo ordenou, ali vai acontecer. Aquele culto ao Pai, aquela glorificação a Deus, é ali que vai também acontecer. O povo se reúne ali. É aquele lugar que significa e manifesta a igreja viva, a igreja mesmo, nós reunidos, né? Então ela tem a sua dignidade por isso. Os protestantes, os evangélicos, acreditam que o templo físico é descartável, né? Não tem a sua dignidade, mas tem sim. Tem sim por ser um lugar onde vai, digamos, fazer pública a igreja de Cristo, a igreja fundada por Cristo, né? Que é esse corpo, nós reunidos, esse corpo místico de Cristo. Ali se faz pública. Né? E por toda a sua dignidade e por quem adoramos naquele lugar, uma vez reunidos, ali sim se faz um lugar consagrado a Deus, se faz sagrado, sagrado com, né? Então aquele lugar de fato é um lugar onde Deus habita, né? É o lugar próprio da adoração, é um lugar digno. Aí nós vemos quando a igreja, esse povo de Deus, não sofre entraves, né? Quando não é impedida de algum modo. Por exemplo, no início da igreja, né, quando os cristãos eram perseguidos, não havia templo físico. Né? Apenas lá no ano 313, com o Edito de Milão, que Constantino permite, né, os cristãos o seu culto público. Então aí sim, as pessoas, os nobres vão se convertendo, vão construindo esses templos onde o povo ia para se reunir, né? Precisava de um grande espaço, não mais casas, cabiam o povo cristão. Então precisou de fato de um lugar maior, um espaço construído próprio para isso, né? Para esse culto, para de fato essa igreja se manifestar.
Aí sim, a partir desse momento em que havia esses templos, esse lugar da reunião, aí sim esses lugares passaram a ser chamados de igrejas, né? Aí por isso que a gente chama o templo de igreja, mas o templo fundado por Cristo, aquele templo espiritual, a igreja de Cristo, somos nós reunidos, nós reunidos. Então, para a gente compreender essas coisas, que é importante o templo, uma vez que precisamos ir ao mundo inteiro e evangelizar. Precisamos, uma vez que somos humanos, de sinais visíveis, e a igreja é esse sinal visível, tá bom? Do próprio Cristo. Então, a gente continuando, a gente vai ver que no decorrer da ação da igreja, no decorrer da ação desse povo que se reúne na fé que Cristo deixou para salvar almas e glorificar a Deus, a gente vê que é uma igreja espiritual. É uma união com Cristo como fundador, né, que funda a sua igreja como seu corpo místico, ele é a cabeça. Então, ele vem unir todos os povos, todos nós, né, que nos reunimos nele. Todos esse povo que crê na mesma fé, que recebe o mesmo Espírito pelo batismo, né, esse povo se une a ele. É uma união espiritual. É uma união espiritual, sim, quando vemos em Atos dos Apóstolos 9:4, quando Paulo, né, a conversão de Paulo, Paulo cai ao chão, né, diante daquela luz, Jesus fala, por que me persegues? Paulo perseguiu os cristãos, as pessoas, né? Mas havia uma ligação espiritual tão íntima entre aqueles que tinham a fé em Cristo com Cristo, que eram um só. Por que me persegues? Né? Somos corpo de Cristo. Por que Paulo perseguia o corpo de Cristo? O corpo místico de Cristo. Então a gente compreende que há essa união espiritual. Uma vez recebidos esse Espírito que é um só, precisamos ser também um só povo reunido, com uma só fé, um só batismo, porque somos filhos de um só Pai, Pai de todos. Então, também compreendemos quando, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, quando Pedro está preso e a igreja, os cristãos, rezavam incessantemente por Pedro. Então aqui a gente vê essa intercessão, né? Essa ligação espiritual que há entre os próprios membros da igreja, entre as pessoas, né, que compõem a igreja, esse povo de fé. Né? Há essa ligação espiritual, a igreja é espiritual. É um povo reunido numa fé, uma fé em Cristo, Cristo ressuscitado. Tá bom? Então nós vemos essa estrutura eclesial espiritual. Por exemplo, mesmo Pedro distante, ele estava unido àquele povo. Mesmo nós separados, mesmo quando não cultuamos a Deus, se somos povo de Deus, se temos a mesma fé, se recebemos o mesmo Espírito, se somos filhos do mesmo Pai, sim, nós somos a Igreja de Cristo. Está vendo de uma maneira mais espiritual? Então, nós temos aqui uma base bíblica também para isso. E afirmando também que a igreja é física, ela é visível. A igreja é visível e tem uma missão neste mundo. Nem se é neste mundo, mundo material, ela precisa ser física e material também. Então ela precisa dar testemunho de Cristo e realiza essa missão como? E dá esse testemunho como? Através de pessoas físicas, reais, concretas. Né? Então, primeiramente dos apóstolos. Os apóstolos que são essas pedras fundamentais, né? Que é onde Cristo constrói a sua igreja. Ou seja, essa igreja que cresce, essa igreja, ou seja, esse povo que vai se convertendo e acreditando nesse Cristo ressuscitado, só pode aumentar a cada passo, só pode ir convertendo cada vez mais pessoas a partir dos apóstolos. Né? Foi eles que foram enviados, ide ao mundo inteiro e evangelizai. O que a gente pode ver que Jesus enviou os seus apóstolos em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Né? Ide ao mundo inteiro e evangelizai, pregai a toda criatura. Né? Então, aqui tem uma missão. Né? Os apóstolos são a base da igreja. São aqueles que vão fazer inicialmente crescer a igreja. E também
em Atos dos Apóstolos 1:26, né, onde escolhe Matias para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Precisava de 12, era 12 que era necessário, né? E escolhe então Matias para se juntar aos 11 apóstolos. Havia 11 apóstolos, agora com Matias 12 apóstolos, né? Era de fato os primeiros, os que receberam uma missão particular da igreja nascente, né? Para ser igreja, para testemunhar a fé em Cristo ressuscitado. E claro, também o povo que ia acreditando e se convertendo, aceitando de fato essa fé em Jesus ressuscitado, em Jesus que era Deus e ressuscitou, o povo também compõe essa igreja. É um povo visível. Aí aqui a gente também pode ver, quando João Paulo II fala, chama a família, né, a própria estrutura familiar de igreja doméstica. É esse povo, mesmo não sendo os apóstolos, né, não sendo esses ordenados por Cristo, mas esses que aceitaram a fé, que são igreja, compõem, mesmo dentro de casa do seu lar, ali, uma estrutura espiritual, uma estrutura também visível, de fé, de pessoas que creem nesse Cristo ressuscitado. Né? E claro, como igreja, no início eu falei, né, a igreja recebe uma missão de pastor, de cuidar, né? Aí nós vemos a figura de um pai, a figura de uma mãe em ensinar, em transmitir a fé, em ser exemplo, né? A gente vê a figura dos filhos em imitar a Cristo, né? Dando exemplo também de vida cristã, obedecendo os pais e os professores, etc., né? Todos obedecendo os mandamentos e realizando as obras de misericórdia, né? Os próprios mandamentos de Cristo. Então ali sim a gente vê um povo de fé. Por isso que a gente pode chamar assim, a família, um grupo, né? Nós somos igreja, nós temos a mesma fé, estamos reunidos para louvar a Cristo. E claro, nós temos que considerar que a igreja é do mundo inteiro, ide ao mundo inteiro, né? A igreja é universal. Então, de fato, uma família é igreja doméstica, mas faz parte dessa igreja total, desse corpo total místico de Cristo. Então, nós conseguimos perceber que a igreja é espiritual e física. Espiritual porque está unida a Cristo ressuscitado. Unida mesmo, é o corpo místico de Cristo. Por que me persegues? E também física, porque é formada pelo povo, por nós, que somos visíveis, que temos uma missão neste mundo visível, né? De pregar, de anunciar, de dar testemunho com a própria vida. Então, o povo cristão, né, Atos dos Apóstolos 9:13, Paulo chama o povo, os cristãos, né, de santos, os santos de Jerusalém, né, os santos de Éfeso, né? Então ele vai chamando esse povo reunido de santos, esses santos, que é de fato os ungidos, aquele povo que acreditava, que tinha fé, né? Os salvos, porque aceitaram de fato Jesus, de fato a fé no Cristo ressuscitado. Tá bom? Fiquem com Deus e vamos então compreendendo de pouco a pouco o que é este ser missionário que o Cristo deixou na terra para salvar as almas e para glorificar a Deus, que é a igreja, que somos nós. Eu sozinho, particularmente com a minha interpretação pessoal, não sou igreja, mas eu reunido com aquela fé apostólica, sim, eu sou igreja. Fiquem com Deus, nós somos igreja, nós temos a mesma fé. Se somos santos, pedras vivas, vivificados pelo Espírito, sim, nós somos igreja. Fiquem com Deus.